O Senhor do Dragão, as crianças de Mataflor. Verminard estudava os 4 homens enquanto eles se aproximavam. Ele percebeu que eles não eram escravos. Depois, ele os reconheceu como sendo aqueles que viajavam com a clériga dos cabelos dourados. Estes são, então, aqueles que derrotaram Onyx em Chakzaroth. Fugiram da caravana de escravos e entraram sorrateiramente em Paxtarcas. Ele sentiu como se os conhecesse. O cavaleiro daquela terra destruída de glórias passadas, um meio-elfo tentando se passar por humano, um mago doente e deformado e o irmão gêmeo do mago, um gigante humano cujo cérebro era provavelmente da grossura de seus braços. Será uma luta interessante, ele pensou. Ele quase deu boas-vindas a um combate corpo a corpo. Já fazia muito tempo que ele não fazia isso. Ele estava ficando cada vez mais entediado, comandando exércitos montado nas costas de um dragão. Falando em Flogisto, ele olhou para cima, querendo saber se ele seria capaz de contar com sua ajuda se o chamasse. Mas parecia que o dragão vermelho estava tendo seus próprios problemas. Mataflor já tinha enfrentado muitas batalhas quando Pyrrhus ainda estava dentro do ovo. O que faltava a Dragoa em força, ela compensava com estratagemas e astúcia. O ar estava em chamas e o sangue de dragão caía como uma chuva vermelha. Encolhendo os ombros, Verminard olhou para trás, para os 4 homens que se aproximavam dele cautelosamente. Ele ouviu o utilizador de mágica lembrar seus companheiros de que Verminard era um clérigo da Rainha das Trevas e, como tal, poderia invocar sua ajuda. Verminard sabia, por intermédio de seus espiões, que este utilizador de mágica, apesar de jovem, estava imbuído de um estranho poder e era considerado muito perigoso. Os 4 homens não disseram nada. Não havia necessidade de falar entre estes homens. Nem havia uma necessidade de se falar entre inimigos. O respeito, mesmo que rancoroso, era visível dos 2 lados. Com relação à fúria da batalha, ela era desnecessária. Esta seria lutada friamente. O maior vitorioso seria a morte. E assim, os 4 homens avançaram e se separaram para flanqueá-lo, já que ele não tinha onde se encostar. Agachando-se, Verminard brandiu o arauto da noite, mantendo-os afastados, montando seus planos. Ele tinha de igualar as probabilidades rapidamente. Segurando o arauto da noite na mão direita, o clérigo do mal lançou-se para a frente, com toda a força de suas pernas poderosas. O movimento repentino pegou seus oponentes de surpresa. Ele não levantou o cetro. Tudo que ele precisava agora era seu toque mortal. Caindo de pé em frente de Raistlin, ele esticou a mão e agarrou o usuário de mágica pelo ombro, sussurrando uma rápida oração para sua Rainha das Trevas. Raistlin gritou. Seu corpo foi penetrado por armas invisíveis e profanas e ele caiu no chão em agonia. Caramon deu um grande rugido e saltou contra Verminard, mas o clérigo estava preparado. Ele girou o arauto da noite e atingiu o guerreiro com um golpe resvalante. Meia-noite! Verminard sussurrou, e o rugido de Caramon se transformou em um grito de pânico quando o cetro encantado o cegou. Eu não consigo ver! Tanis, ajude-me! O grande guerreiro gritou e tropeçou. Verminard deu uma gargalhada cruel e atingiu-o com um sólido golpe na cabeça. Caramon caiu como um boi abatido. Com um canto de seus olhos, Verminard viu o meio-elfo pular sobre ele, empunhando uma espada de 2 mãos de um estilo élfico antigo. Verminard girou, bloqueando a espada de Tanis com um volumoso cabo de carvalho do arauto da noite. Durante um momento, as armas dos 2 combatentes ficaram travadas, mas a força de Verminard era maior e ele acabou lançando Tanis ao chão. O cavaleiro solâmico levantou sua espada numa saudação, um erro que lhe custaria muito caro. Isso deu tempo a Verminard de remover uma agulha de aço de um bolso escondido. Levantando-a, ele invocou mais uma vez a Rainha das Trevas para defender seu clérigo. Sturm, que se movia a passos largos, de repente sentiu seu corpo ficar cada vez mais pesado, até ele não conseguir mais andar. Tanis, deitado no chão, sentiu uma mão invisível pressionando-o para baixo. Ele não conseguia se mover. Ele não conseguia virar a cabeça. Sua língua estava grossa demais para ele poder falar. Ele ouvia os gritos de Raistlin sufocados pela dor. Ele ouviu Verminard gargalhar e gritar um hino em louvor à Rainha das Trevas. Tanis conseguia apenas olhar em desespero quando o Senhor do Dragão, com seu cetro erguido, caminhou na direção de Sturm, preparando-se para dar fim à vida do cavaleiro. Baravais, caras! Verminard disse em solâmico. Ele levantou o cetro num arremedo horrível da saudação do cavaleiro. Depois,
apontou para a cabeça do cavaleiro, sabendo que essa seria a morte mais atormentadora possível para um cavaleiro, morrer à mercê do inimigo. Repentinamente, uma mão agarrou o punho de Verminard. Perplexo, ele olhou para a mão de uma mulher. Ele sentiu um poder que se igualava ao seu, uma santidade que se igualava à sua maldade. No momento em que ela o tocou, a concentração de Verminard vacilou e suas preces para a Rainha das Trevas falharam. E foi então que a própria Rainha das Trevas olhou para cima e viu um deus radiante vestido de branco, usando uma armadura cintilante, surgir no horizonte de seus planos. Ela não estava preparada para lutar com esse deus. Ela não esperava seu retorno. Por isso, ela fugiu para repensar suas orações e reestruturar sua guerra, vendo pela primeira vez a possibilidade de ser derrotada. A Rainha das Trevas partiu e deixou seu clérigo abandonado à própria sorte. Sturm sentiu o feitiço sair de seu corpo e percebeu que era capaz de controlar seus músculos novamente. Ele viu Verminard voltar sua fúria contra a Lua Dourada, atacando-a com selvageria. O cavaleiro se lançou em sua direção, ao mesmo tempo que via Tanis se levantar, com a espada élfica brilhando sob a luz do sol. Os dois homens correram na direção de Lua Dourada, mas Vendaval chegou lá antes deles. Empurrando-a de lado, o homem das planícies recebeu no seu braço direito o golpe com o cetro do clérigo, que tinha a intenção de esmagar a cabeça de Lua Dourada. Vendaval ouviu o clérigo gritar: "Meia-noite!" E sua visão foi escurecida pela mesma escuridão profana que tinha subjugado Caramon. Mas o guerreiro Quexu, que já esperava por isso, não entrou em pânico. Vendaval ainda podia ouvir seu inimigo. Decidido a ignorar a dor de seu ferimento, ele mudou a espada para a mão esquerda e deu uma estocada na direção da respiração pesada do seu atacante. A lâmina, desviada pela poderosa armadura do Senhor do Dragão, foi arrancada da mão de Vendaval, que sacou imediatamente sua adaga, embora ele soubesse que ela seria inútil e que a morte era iminente. Naquele momento, Verminard percebeu que ele estava sozinho, privado de qualquer ajuda espiritual. Ele sentiu a mão fria e esqueletal do desespero agarrá-lo, e ele chamou sua Rainha das Trevas. Mas ela tinha partido, absorvida em sua própria luta. Verminard começou a suar sob a máscara do dragão. Ele a maldisse, pois o elmo parecia asfixiá-lo. Ele não conseguia respirar. Já era tarde demais quando ele percebeu que ela era inadequada para um combate corpo a corpo. A máscara bloqueava sua visão periférica. Ele via o alto homem das planícies, cego e ferido diante dele. Ele poderia matá-lo quando quisesse, mas havia outros dois guerreiros por perto. O cavaleiro e o meio-elfo tinham sido libertados da magia profana que ele tinha lançado sobre eles e estavam se aproximando. Ele podia ouvi-los. Vendo de relance, ele se virou rapidamente e viu o meio-elfo correndo em sua direção, com a lâmina élfica cintilando. Mas onde estava o cavaleiro? Verminard virou-se e recuou, brandindo seu cetro para mantê-los à distância, enquanto com a outra mão ele encontrava dificuldade para arrancar o elmo do dragão de sua cabeça. Tarde demais. Assim que a mão de Verminard segurou o visor, a lâmina mágica de Kit Canaã perfurou sua armadura e penetrou em suas costas. O Senhor do Dragão gritou e girou furioso, vendo o cavaleiro solâmico aparecer no seu campo de visão já obstruído pelo sangue. A lâmina antiga da espada do pai de Sturm penetrou violentamente em suas entranhas. Verminard caiu de joelhos. Ele ainda lutou para remover o elmo. Ele não conseguia respirar. Ele não conseguia ver. Ele ainda sentiu o perfurar de uma outra espada. Então a escuridão o envolveu. Bem acima deles, uma mata-flor agonizante, enfraquecida pela perda de sangue e diversos ferimentos, ouviu as vozes de suas crianças chorando por ela. Ela estava confusa e desorientada. Pyrrhus parecia estar atacando de todas as direções ao mesmo tempo. De repente, o grande dragão vermelho estava diante dela, contra um dos lados da montanha. Mata-flor viu sua oportunidade. Ela salvaria suas crianças. Pyrrhus soprou um grande jato de chamas diretamente contra o rosto da antiga dragoa vermelha. Ele assistiu com satisfação a cabeça encolher e os olhos derreterem. Mas Mata-flor ignorou as chamas que queimavam seus olhos, destruindo sua visão para sempre, e voou diretamente contra Pyrrhus. O grande dragão, que estava com a mente anuviada pela fúria e pela dor, e achava que tinha acabado com seu inimigo, foi pego de surpresa. Mesmo enquanto soprava novamente seu fogo letal, ele percebeu aterrorizado a posição em que se encontrava. Ele tinha permitido que Mata-flor o colocasse entre ela mesma e a face da montanha. Ele não tinha para onde ir. Ele não tinha espaço para escapar. Mata-flor
mergulhou na direção dele com toda a força que ainda restava em seu corpo, atingindo-o como uma lança atirada pelos deuses. Os dois dragões se chocaram contra a montanha. O pico estremeceu e se partiu, enquanto a montanha explodia em chamas. Anos mais tarde, quando a morte de Lança-Chamas tinha se transformado em uma lenda, havia aqueles que diziam ter escutado uma voz de dragão desaparecendo como fumaça no vento do outono, murmurando: "Minhas crianças!" O casamento. O último dia do outono amanheceu limpo e claro. O ar estava cálido, tocado pelo fragrante vento do sul que passara a soprar constantemente desde que os refugiados tinham fugido de Paxtarcas, levando com eles somente o que puderam surrupiar da fortaleza enquanto fugiam da ira dos dragonianos. O exército dragoniano demorou vários dias para escalar os muros de Paxtarcas, que estava com seus portões bloqueados por pedras imensas e suas torres defendidas pelos anões da Ravina. Liderados por Sestun, os anões da Ravina se colocaram no topo das muralhas jogando pedras, ratos mortos e, ocasionalmente, a si mesmos sobre os frustrados dragonianos. Isso deu tempo para os refugiados fugirem para as montanhas, onde, apesar de lutarem contra pequenas tropas de dragonianos, eles não foram seriamente ameaçados. Flint apresentou-se como voluntário para liderar um grupo de homens que procuraria nas montanhas um lugar onde as pessoas poderiam passar o inverno. Flint estava familiarizado com as montanhas, pois a terra natal dos anões não era muito longe dali, em direção ao sul. O grupo dele descobriu um vale abrigado entre os vastos picos escarpados, cujos passos traiçoeiros ficavam cobertos de neve no inverno. Os passos podiam ser protegidos com facilidade contra o poderio dos exércitos dragonianos, e havia cavernas onde eles poderiam se esconder da fúria dos dragões. Seguindo um caminho perigoso, os refugiados fugiram para as montanhas e entraram no vale. Logo depois, uma avalanche bloqueou a rota atrás deles e destruiu todos os vestígios de sua passagem. Levaria meses até os dragonianos descobrirem-nos. O vale, bem abaixo dos picos das montanhas, era quente e protegido da neve e dos agressivos ventos do inverno. As matas estavam repletas de caça. Riachos límpidos brotavam das montanhas. O povo lamentou seus mortos e se regozijou por sua libertação. Construiu abrigos e celebrou um casamento. No último dia do outono, quando o sol se pôs atrás das montanhas, iluminando seus picos cobertos de neve com chamas da cor de dragões morrendo, Vendaval e Lua Dourada se casaram. Quando os dois pediram a Elistan para celebrar seu matrimônio, ele se sentiu profundamente honrado e pediu a eles que lhe explicassem os costumes de seu povo. Os dois responderam que seu povo estava morto. Os Quexu tinham desaparecido e seus costumes não mais existiam. "Esta será a nossa cerimônia", Vendaval disse. "O início de algo novo, não a continuação daquilo que se foi. Apesar de pretendermos honrar a memória do nosso povo em nossos corações", Lua Dourada completou calmamente, "nós devemos olhar para frente, não para trás. Nós honraremos o passado, tirando dele o que é bom e as tristezas que nos fizeram sermos quem nós somos, mas o passado não nos governará mais." Elistan estudou os discos de Michacal para encontrar o que os antigos deuses ensinaram sobre o casamento. Ele pediu a Lua Dourada e a Vendaval que escrevessem seus próprios juramentos, procurando em seus corações o verdadeiro significado do amor, pois esses juramentos seriam feitos diante dos deuses e durariam até depois da morte. O casal manteve um costume dos Quexu. Era costume do presente da noiva e o presente do noivo não poderem ser comprados. Este símbolo de amor deveria ser feito pelas mãos da pessoa amada. Os presentes seriam trocados quando as juras fossem feitas. Quando os raios de sol se espalharam pelo céu, Elistan tomou seu lugar no topo de uma pequena elevação. O povo se uniu em silêncio ao pé da colina. Do leste vieram Tica e Laurana trazendo tochas. Atrás delas caminhava Lua Dourada, a filha do líder. Seu cabelo caía sobre seus ombros em mechas de ouro derretido, misturadas com prata. Sua cabeça foi coroada com folhas do outono. Ela vestia a túnica simples de pele de veado com franjas que ela tinha usado durante suas aventuras. O medalhão de Michacal brilhava em sua garganta. Ela levava o presente de noiva embrulhado em um tecido fino, como teia de aranha, pois os olhos de seu amado deveriam ser os primeiros a vê-lo. Tica caminhou solene diante dela com lágrimas nos olhos, e o jovem coração, repleto com seus próprios sonhos, começando a achar que esse grande mistério, compartilhado por homens e mulheres, poderia não ser a terrível experiência que ela temia, e sim algo doce e lindo.
Laurana, ao lado de Tica, segurava sua tocha no alto, avivando a luz do dia que morria. As pessoas comentavam sobre a beleza de Lua Dourada. Eles ficaram em silêncio quando Laurana passou. Lua Dourada era humana e sua beleza era a beleza das árvores, das montanhas e dos céus. A beleza de Laurana era élfica, de outro mundo, misteriosa. As duas mulheres trouxeram a noiva até Elistã. Depois viraram-se, olhando para o oeste, esperando pelo noivo. Uma série de tochas iluminava o caminho de Vendaval. Tanis e Sturme, com seus rostos solenes, pensativos e gentis, abriam caminho. Vendaval vinha atrás, mais alto que os outros, o rosto inflexível como sempre. Mas uma alegria radiante, mais brilhante que as tochas, iluminava seus olhos. Seu cabelo negro estava coroado com folhas de outono, seu presente do noivo coberto por um dos lenços de Taslehoff. Atrás dele vinha Flint e o Kender. Caramon e Raistlin vinham por último. O mago carregava o cajado de Magius aceso, ao invés de uma tocha. Os homens trouxeram o noivo até Elistã. Depois recuaram, para se juntarem às mulheres. Tica viu-se em pé ao lado de Caramon. Levando a mão timidamente para o lado, ela encostou sua mão na dele. Sorrindo gentilmente para ela, ele segurou a mão pequena dela em sua mão imensa. Quando olhou para Vendaval e Lua Dourada, Elistã pensou na dor terrível, no medo e no perigo que eles passaram e nas dificuldades de suas vidas. Será que o futuro deles seria diferente? Durante um momento, ele ficou emocionado e não conseguiu falar. Os dois, vendo a emoção de Elistã e talvez compreendendo sua tristeza, tocaram-no de modo tranquilizador. Elistã trouxe-os mais perto de si, sussurrando algumas palavras só para eles. Foi seu amor e a fé que um tinham no outro que trouxeram esperanças para o mundo. Cada um de vocês estava disposto a sacrificar sua vida por esta promessa de esperança. Cada um salvou a vida do outro. O sol brilha agora, mas seus raios já estão se apagando e a noite está perto. O mesmo acontece com vocês, meus amigos. Vocês percorrerão muita escuridão antes do amanhecer, mas seu amor será como uma tocha a iluminar o caminho. Depois, Elistã deu um passo para trás e começou a falar para todos. A voz dele, rouca no início, foi ficando cada vez mais forte à medida que ele sentia a paz dos deuses envolvendo e confirmando suas bênçãos sobre o casal. A mão esquerda é a mão do coração, ele disse, colocando a mão esquerda de Lua Dourada na mão esquerda de Vendaval e segurando a própria mão esquerda sobre eles. Nós unimos as mãos esquerdas para que o amor que existe nos corações deste homem e desta mulher possam se combinar para formar uma coisa maior, como dois riachos que se juntam para formar um poderoso rio. O rio corre pela terra, ramificando-se em tributários, explorando novos caminhos e, ainda assim, sempre atraído para o eterno mar. Receba o amor deles, Paladine, o maior de todos os deuses. Abençoe esse amor e conceda-lhes paz, pelo menos em seus corações, se não houver paz nessa terra destruída. No silêncio abençoado, maridos e mulheres colocaram seus braços em volta de seus parceiros. Amigos se aproximaram, crianças se calaram e ficaram mais perto de seus pais. Corações que se lamentavam foram confortados. A paz foi concedida. Façam seus juramentos, Elistã disse, e troquem os presentes das suas mãos e dos seus corações. Lua Dourada olhou dentro dos olhos de Vendaval e começou a falar suavemente. Guerras são travadas ao norte, e dragões cavalgam os céus novamente. Agora é a hora da sabedoria, dizem os sábios e os sensatos. Aqui, no calor da batalha, a hora de ser valente está prestes. Agora, a maioria das coisas é mais importante do que a promessa de uma mulher para um homem. Mas você e eu, atravessando planícies incendiadas, caminhando pela escuridão da terra, declaramos a este mundo e seu povo os céus dos quais eles nasceram, os ventos que nos despertam, este altar onde nós estamos. E todas aquelas coisas se tornam mais importantes pela promessa de uma mulher para um homem. Então Vendaval falou: agora, no ventre do inverno, quando o céu e a terra têm cor cinza, aqui no coração da neve adormecida, é hora de dizer sim para a copadeira que brota nos campos verdes, pois essas coisas são muito mais importantes do que a palavra de um homem para sua noiva. Por estas promessas que nós cumprimos, forjadas no início da noite, atestada pela presença de heróis e a esperança da luz de primavera, as crianças verão luas e estrelas, onde agora os dragões cavalgam, e coisas humildes se tornam mais importantes pela palavra de um homem para sua noiva. Depois que os juramentos foram feitos, eles trocaram os presentes.
Timidamente, Lua Dourada entregou seu presente a Vendaval. Ele o desembrulhou com as mãos trêmulas. Era um anel trançado com o próprio cabelo dela, preso com fios de prata e ouro tão finos quanto o cabelo que eles envolviam. Lua Dourada tinha dado a Flint as joias de sua mãe. As velhas mãos do anão não tinham perdido sua habilidade. Nos destroços de Solace, Vendaval tinha encontrado o galho de uma copadeira poupada pelo fogo do dragão e o carregou em sua mochila. Agora aquele galho era o presente de Vendaval para Lua Dourada. Um anel perfeitamente liso e simples. Quando polida, a madeira da árvore adquiria uma bela cor de ouro, marcadas por listras e espirais de um marrom claro. Lua Dourada, segurando o anel, lembrou-se da primeira vez que ela viu as grandes copadeiras, na noite em que eles chegaram exaustos e assustados em Solace, carregando o cajado de cristal azul. Ela começou a soluçar e enxugou suas lágrimas com um lenço de taz. "Abençoe os presentes, Paladine", Elistan disse. "Estes símbolos de amor e sacrifício. Permita que durante os tempos de profunda escuridão, estes dois possam olhar para estes presentes e ver seus caminhos iluminados pelo amor. Grande e iluminado Deus, Deus dos humanos e dos elfos, Deus dos Kenders e dos anões, conceda sua bênção a estas suas crianças. Que o amor que eles plantam hoje em seus corações possa ser nutrido por suas almas e se transforme em uma árvore da vida, fornecendo abrigo e proteção para todos aqueles que buscam refúgio debaixo de seus ramos. Com a união das mãos, os juramentos, a entrega dos presentes, vocês dois, Vendaval, neto de Andarilho, e Lua Dourada, filha do líder, se tornam um, em seus corações, à vista dos homens e aos olhos dos deuses." Vendaval pegou seu anel de Lua Dourada e o colocou no dedo delicado dela. Lua Dourada pegou o anel de Vendaval. Ele se ajoelhou diante dela, como era o costume dos Quexu, mas Lua Dourada balançou a cabeça. "Levante-se, guerreiro", ela disse, sorrindo entre as lágrimas. "Isso é uma ordem?" ele perguntou suavemente. "É a última ordem da filha do líder", ela sussurrou. Vendaval levantou-se. Lua Dourada colocou o anel de ouro no dedo dele. Então, Vendaval pegou-a em seus braços. Ela colocou seus braços em volta dele. Seus lábios se encontraram, seus corpos se uniram, seus espíritos se unificaram. As pessoas gritaram bem alto e as tochas brilharam com mais intensidade. O sol desceu atrás das montanhas, deixando o céu banhado em tons perolados de púrpura e vermelho claro, que logo se transformaram no tom safira da noite. A noiva e o noivo foram carregados colina abaixo pela multidão animada, e o banquete e a diversão tiveram início. Mesas enormes, feitas com a madeira de pinheiros da floresta, foram colocadas na grama. As crianças, finalmente livres da reverência da cerimônia, corriam e gritavam, brincando de cavaleiro e dragão. Esta noite, cuidados e preocupações nem passaram por suas cabeças. Os homens abriram os imensos barris de cerveja e vinho que eles tinham salvo de Paxtarcas e começaram a brindar à noiva e ao noivo. Mulheres trouxeram enormes pratos de comida, com animais de caça, frutas e legumes colhidos na floresta e também trazidos das lojas de Paxtarcas. "Saiam da minha frente, não me empurrem", Caramon resmungou, enquanto se sentava à mesa. Os companheiros se afastaram rindo para dar mais espaço para o homenzarrão. Marita e outras duas mulheres se adiantaram e colocaram uma enorme travessa com carne de veado diante do grande guerreiro. "Ah, comida de verdade", suspirou o guerreiro. "Ei", rugiu Flint, espetando com seu garfo num pedaço de carne quentinha que estava no prato de Caramon e perguntando: "Você vai comer isto?" Caramon prontamente e em silêncio, sem nem mesmo parar de mastigar sua comida, esvaziou uma jarra de cerveja na cabeça do anão. Tanis e Sturm sentaram-se lado a lado, conversando calmamente. Os olhos de Tanis procuravam Laurana de vez em quando. Ela se sentou em uma outra mesa, conversando animadamente com Elistan. Tanis, pensando em quão adorável ela estava aquela noite, percebeu quão diferente ela estava da garota teimosa e apaixonada que tinha seguido de Qualineste. Ele disse para si mesmo que tinha gostado das mudanças, mas ele se pegou imaginando o que ela e Elistan achavam tão interessante. Sturm tocou seu braço. Tanis tinha perdido o fio da meada da conversa. Ele ficou vermelho e começou a se desculpar quando viu o olhar no rosto de Sturm. "O que é?" Tanis disse assustado, começando a se levantar. "Quieto, não se mova", Sturm ordenou. "Só olhe, lá, sentado sozinho." Tanis olhou intrigado para onde Sturm tinha apontado e viu um homem, sentado sozinho, curvado sobre sua comida.
comendo-a absorto, como se nem sentisse o seu gosto. Sempre que alguém se aproximava dele, o homem se encolhia, olhando para a pessoa nervosamente até ela se afastar. De repente, talvez por ter percebido os olhos de Tanis em si, ele levantou a cabeça e olhou diretamente para Tanis. O meio-elfo arfou e deixou cair seu garfo. "Mas isso é impossível!" ele disse com a voz engasgada. "Nós o vimos morrer com Eben. Ninguém poderia ter sobrevivido." "Então eu estava certo", Sturm disse carrancudo. "Você também o reconhece. Eu pensei que eu estava ficando louco. Vamos falar com ele." Mas quando olharam novamente, ele tinha sumido. Rapidamente eles procuraram na multidão, mas era impossível encontrá-lo agora. Quando a lua prateada e a lua vermelha subiram ao céu, os pares casados formaram um círculo em volta do noivo e da noiva e começaram a cantar canções de casamento. Os pares solteiros dançavam do lado de fora do círculo enquanto as crianças pulavam e gritavam e se alegravam por estarem acordadas quando já deveriam estar dormindo. Fogueiras queimavam, vozes e músicas enchiam o ar noturno. A lua prateada e a lua vermelha iluminavam o céu. Lua dourada e vendaval estavam de pé, se abraçando, com os olhos brilhando mais claro do que as luas ou as chamas da fogueira. Tanis passou algum tempo nos arredores, observando seus amigos. Laurana e Giltanas dançavam uma antiga dança élfica com graça e beleza, cantando juntos um hino de júbilo. Sturm e Elistan se puseram a conversar sobre seus planos para viajar para o sul em busca da legendária cidade portuária de Tarsis, a Bela, onde eles esperavam encontrar navios para levar o povo desta terra destruída pela guerra. Tika, cansada de ver Caramon comer, atazanou Flint até ele finalmente concordar em dançar com ela e ficar vermelho por baixo de sua barba. Tanis queria saber onde estava Raistlin. O meio-elfo lembrava de tê-lo visto no banquete. O mago comeu pouco e tomou sua mistura de ervas. Ele pareceu estar incomumente pálido e quieto. Tanis decidiu sair em busca dele. A companhia do mago cínico e da alma sombria pareceu-lhe mais adequada nesta noite do que a música e os risos. Tanis entrou no meio da escuridão iluminada pelo luar, sabendo de alguma forma que ele estava indo na direção certa. Ele encontrou Raistlin sentado no tronco de uma velha árvore destruída por um raio, cujos restos mortais enegrecidos estavam espalhados pelo chão. O meio-elfo sentou-se perto do mago em silêncio. Uma pequena sombra instalou-se entre as árvores atrás do meio-elfo. Finalmente, Taz iria ouvir o que estes dois conversavam. Os olhos estranhos de Raistlin olhavam para as terras do sul, pouco visíveis por um vão entre as montanhas. O vento ainda soprava do sul, mas ele estava novamente começando a mudar de direção. A temperatura estava caindo. Tanis sentiu o corpo frágil de Raistlin tremer. Olhando-o sob a luz do luar, Tanis ficou surpreso em ver a semelhança que existia entre o mago e sua meia-irmã, Kitiara. Foi uma impressão passageira, e ela foi embora quase tão rapidamente quanto veio, mas trouxe a mulher para a mente de Tanis, aumentando seus sentimentos de intranquilidade e preocupação. Ele jogava impaciente um pedaço de casca de árvore de lá para cá e de uma mão para a outra. "O que você vê no sul?" Tanis perguntou abruptamente. Raistlin olhou para ele de soslaio. "O que é que eu sempre vejo com esses meus olhos, meio-elfo?" O mago sussurrou irritado. "Eu vejo morte, morte e destruição. Eu vejo a guerra." Ele gesticulou para cima. "As constelações ainda não retornaram. A Rainha das Trevas não foi derrotada." "Pode ser que nós não tenhamos ganho a guerra", Tanis começou a falar. "Mas com certeza nós ganhamos uma batalha importante." Raistlin tossiu e balançou a cabeça com tristeza. "Você não vê nenhuma esperança?" Tanis perguntou. "Ter esperança é negar a realidade, e a cenoura pendurada diante do cavalo para mantê-lo caminhando, na tentativa vã de alcançá-la." "Você está dizendo que nós deveríamos simplesmente desistir?" Tanis perguntou irritado, jogando fora a casca de árvore. "Eu estou dizendo que nós deveríamos remover a cenoura e caminhar para frente com nossos olhos abertos." Raistlin respondeu. Depois, tossindo, ele puxou suas vestes para mais próximo de si. "Como você lutará contra os dragões, Tanis? Pois haverá mais do que você pode imaginar. E onde está uma agora? Onde está a lança do dragão? Não, meio-elfo, não me fale em esperança." Tanis não respondeu, nem o mago falou mais. Os dois ficaram sentados em silêncio. Um continuou a olhar para o sul, o outro olhou para cima, para os grandes espaços deixados no céu iluminado pelas estrelas. Taslerhoff deitou-se na grama macia sob os pinheiros. "Nenhuma esperança?" o Kender repetiu desolado.
arrependido de ter seguido o meio-elfo. Eu não acredito nisso, ele disse, mas seus olhos repousaram em Tanis, fitando as estrelas. Tanis acredita nelas, o Kender percebeu, e esse pensamento o encheu de temor. Desde a morte do velho mago, o Kender tinha sofrido uma mudança que passou despercebida. Taslerhoff começou a considerar que esta aventura era intencional, que ela tinha um propósito pelo qual as pessoas doavam sua vida. Ele queria saber por que ele estava envolvido e pensou que talvez ele tivesse dado a resposta para Fisban. As pequenas coisas que ele deveria fazer eram de alguma forma importantes no grande esquema do mundo. Mas até agora, nunca tinha passado pela cabeça do Kender que tudo isso pudesse não servir para nada, que isso pudesse não fazer nenhuma diferença, que eles pudessem vir a sofrer e perder pessoas que eles amam, como Fisban, e os dragões ainda vencerem no final. Ainda assim, o Kender disse calmamente, nós temos que continuar tentando e tendo esperança. Isso é o que importa, o tentar e ter esperança. Talvez isso seja o mais importante de tudo. Algo desceu flutuando do céu e roçou o nariz do Kender ao passar por ele. Taz esticou a mão e a pegou. Era uma pena de galinha branca.